Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós iniciamos o tempo do Advento, no qual nós nos preparamos para celebrar a grande festa da encarnação do Verbo de Deus. O Filho, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, na plenitude dos tempos desceu dos céus e se encarnou no ventre puríssimo da Virgem Maria. Assumiu a nossa condição humana, tomou uma natureza semelhante à nossa, exceto o pecado. Experimentou tudo aquilo que nós passamos e morreu na cruz a fim de nos salvar de nossos pecados. Os cristãos celebram duas grandes festas ao longo do ano. A primeira e mais importante delas se chama Páscoa, na qual nós comemoramos a ressurreição do Senhor. A Páscoa é precedida de um tempo de preparação denominado Quaresma. A segunda, mais importante festa dos cristãos é o Natal. E o Natal também recebeu um tempo de preparação, denominado Advento, cujo significado é chegada, vinda. Quando nós somos convidados para participar de uma festa de casamento, por exemplo, nós não gostamos de ser chamados em cima da hora. E muitas vezes nós interpretamos um convite em cima da hora como um modo da pessoa dizer que não quer que a gente participe da festa. Ah, se me chamou em cima da hora, é porque não queria que eu fosse. Chamou por educação. Ninguém gosta de ser chamado em cima da hora, porque nós gostamos de nos prepararmos para a festa. A igreja nos prepara adequadamente para cada uma destas duas grandes festas. E nós agora começamos uma preparação muito especial para o Natal. Quando eu sou chamado para uma festa secular, eu gosto de procurar uma roupa, provavelmente comprar, ou se não, fazer algum exercício para caber na roupa que eu usei no passado, não é? Para caber na roupa que eu usei no passado. E então, durante esse tempo, eu gosto de gerar expectativa acerca da festa. Como é bom gerar uma expectativa. Naquele dia eu vou me encontrar com tais e tais pessoas, amigos e parentes, vou aproveitar a festa, vou sair tal hora. A gente vai gerando a expectativa, para que quando a festa chegar, nós aproveitemos cada momento dela. A igreja quer que nós também aproveitemos o Natal. E nós não sejamos pegos de surpresa. Nossa, já é dia 24 de dezembro? Não, o cristão que participa das celebrações litúrgicas, o cristão que está unido à igreja,
na espera da vinda do seu Senhor, não é pego de surpresa. Não pode dizer, já é dia 24 de dezembro? Porque a igreja pontua esse tempo de preparação, chamando os cristãos à oração, à vigilância e ao alimento da esperança. Só que esse tempo do advento, ele é dividido em duas partes. As 2 primeiras semanas do advento são reservadas à meditação acerca da segunda vinda de Cristo. A partir do dia 16 de dezembro até o dia 24 de dezembro, a igreja reserva para meditar acerca da primeira vinda de Cristo. As 2 vindas. A primeira vez ele veio na pobreza, como uma criança, frágil, cheio de misericórdia para com os pecadores, a fim de atraí-los para si. Os pecadores foram chamados à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida. E ele morreu por eles, dos quais nós devemos nos contar como primeiros, entre os quais nós devemos nos contar entre os primeiros. Mas ele virá uma segunda vez, agora como justo juiz, para julgar vivos e mortos. É nisto que cremos. O Senhor retornará, o Senhor virá, o Senhor se manifestará aos nossos olhos. Por isso, o primeiro domingo do advento começa com estas leituras de tom apocalíptico. Nós ouvimos, na primeira leitura retirada do livro do profeta Jeremias, a seguinte profecia: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá, ou seja, para todo o povo de Deus. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, ou seja, surgirá um descendente do rei Davi. Deus abençoou o rei Davi e prometeu que estabeleceria o seu trono para sempre. Deus prometeu que Davi e os seus descendentes governariam por toda a eternidade. Farei brotar de Davi uma semente da justiça e que fará valer a lei e a justiça na terra. Judá será salvo. E esse nome servirá para designá-la. O Senhor é nossa justiça. Esta promessa do Senhor se cumpre em Jesus, porque Jesus é descendente do rei Davi. José era descendente do rei Davi. Casou-se com Maria e assumiu o filho gerado por obra do Espírito Santo no seio de Maria. Por isso, a multidão, quando queria chamar a atenção de Jesus, clamava: Jesus, filho de Davi, filho do rei Davi, isto é, descendente do rei Davi. Jesus, eu reconheço que em ti as promessas que o Senhor fez ao longo de todo o Antigo Testamento se realizam. O Senhor é o ungido, o Messias, o Cristo, o esperado. Jeremias faz essa profecia num período de muita tribulação para o povo de Israel, no Antigo Testamento. Eles estavam prestes a ser destruídos por um reino, pelo reino da Babilônia. E de fato foram. Estavam prestes a ser destruídos. Jeremias anuncia uma mensagem de esperança, dizendo: vocês serão quase que aniquilados, mas Deus não permitirá a destruição total deste povo que Ele elegeu em Abraão. Deus vai permitir que vocês renasçam, vai surgir um rebento, uma semente. Um resto de Israel sobrará, um resto desse povo vai sobreviver à destruição realizada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E desse resto surgirá um rebento, uma semente de justiça. Ele choverá do céu. A justiça choverá do céu. E a justiça é Cristo. O Senhor é a nossa justiça. Veja só, como por trás de uma mensagem de destruição, existe uma outra de esperança. O Senhor não fala de destruição como a última palavra.
A destruição é uma advertência, mas a palavra de destruição se segue outra, uma mensagem de esperança. Por isso a igreja escolheu esse trecho do Evangelho de São Lucas, que é um trecho de tom apocalíptico, não é? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo. O Senhor aqui está se referindo àqueles eventos cósmicos que precederão o seu retorno. Enquanto os habitantes da terra irão desmaiar de medo, os cristãos não podem ter a mesma atitude. Quando estas coisas começarem a acontecer, diz Jesus aos seus discípulos: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Os cristãos primitivos não tinham medo da segunda vinda de Cristo. Eles anelavam, desejavam ardentemente o retorno de Jesus. E viam esse retorno como iminente. Havia até uma expressão da qual eles se serviam para clamar a vinda de Jesus. Maranatá, ou Maranata, significa vem Senhor, ou o Senhor vem. Vem Senhor, e liberta o teu povo dos pecados, da opressão deste mundo, que quer que nós nos entreguemos, quer que nós esqueçamos de Ti, quer que nós nos perdamos. E o Senhor então vai nos precaver a respeito deste perigo. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Não tem coisa que nos deixa mais insensíveis do que nos enfiar nas coisas do mundo. Não existe outra coisa. Quando nós nos enfiamos, quando nós mergulhamos na gula, na bebedeira e nas preocupações da vida, nós nos tornamos insensíveis às coisas espirituais. É o grande perigo que nós corremos. Pode ver, as pessoas que costumam se dar, se lançar a estes perigos, se esquecem de que Deus existe e vivem como animais. Como animais, têm o espírito embotado, a inteligência obscurecida e não procuram outra coisa senão o próprio prazer. Não tem outro critério senão a satisfação das suas próprias necessidades. Não sabem dizer não aos apelos. Aqui tem uma festa, o cara não sabe dizer não à festa, ao apelo da cerveja, que em si não é má. Aqui nosso Senhor condena a embriaguez, não o uso moderado dela. Ao apelo das festas, ao apelo da gula e das preocupações da vida. Inseridos, enfiados nessas coisas o tempo todo. Sem se referir a Deus, sem se lembrar do Senhor. Nós nos transformamos em animais, não em seres espirituais, pelos quais nosso Senhor morreu, pelos quais nosso Senhor nasceu. E Ele diz, cuidado, porque quem tiver enfurnado nessas coisas, receberá esse dia, o dia do Senhor, como surpresa. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Eu não quero ser surpreendido pela vinda do Senhor. Eu quero rezar para que isto aconteça o quanto antes. E eu quero rezar para estar de pé diante dele. Veja só que bonita a expressão de Jesus. Ficai atentos e orai a todo momento para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Eu quero estar de pé diante de Jesus. No tempo de Jesus, as pessoas costumavam ser julgadas de pé. Eu quero estar com a cabeça erguida diante do Senhor. Senhor, eu sei que eu sou pecador, que eu sou miserável, mas confiei na Tua graça e não fui enganado. Confiei na Tua misericórdia, não fui. Eu esperei no Senhor e o Senhor
me libertou. Como diz o Salmo, esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu o meu clamor. É diferente de ter meramente expectativa. Veja aqui, meus irmãos, expectativa e esperança são coisas distintas. A gente nutre expectativa quando alguém nos faz uma promessa. Mas esse alguém nem sempre é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Por isso nós nos frustramos, porque se trata de uma esperança meramente humana. A pessoa prometeu, a gente confiou, quando chegou o momento, nós demos com os burros na água. Agora, a palavra de Deus diz que a esperança não decepciona, não é mera expectativa. A esperança em Deus não decepciona, porque o que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor prometeu vida eterna àqueles que permanecerem fiéis. Mas o Senhor não prometeu isenção de tribulação aos seus. Existe entre nós essa ideia, e é uma ideia muito errada, que vem de muito tempo, segundo a qual, se eu servir a Deus, eu serei isento de todas as dificuldades, de todas as tribulações. Muitas vezes eu recebo pessoas no escritório paroquial, elas me dizem: padre, o que eu fiz de errado para merecer isso? Porque eu vou à igreja todo domingo, eu me confesso, eu pago o dízimo, e de repente, sobre mim se lançou uma dificuldade imensa. O que eu estou fazendo de errado? Olha só a ideia que está por trás disso. De que se eu fizer todas as coisas certinhas, se eu cumprir o meu combinado com Deus, Deus vai pôr a mão dele aqui em cima de mim e não vai deixar que nada de ruim aconteça. Nada vai acontecer. Eu não vou ficar doente, a minha empresa vai prosperar sempre, eu não vou perder meu trabalho, eu não vou brigar com ninguém. Eu vou viver uma vida light. O Senhor prometeu isso? Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Ele nos prometeu: vocês vão ter tribulação. E a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, muitas vezes eu serei encaminhado para o vale da sombra da morte. Eu passarei pelo cadinho da humilhação, mas o Senhor está comigo com bastão e com cajado. Ele me livra assim do mal, mas do mal com M maiúsculo. Ele me livra do demônio. Ele me livra do pecado, se eu for firme, fiel até o fim. E Ele me livra do inferno. Deste mal, do qual ninguém pode sair, uma vez que tiver sido colocado nele, Deus livra. Mas desses males relativos que se abatem sobre nós, nem sempre nós somos libertos disso. Quantas pessoas boas já sofreram doenças, dentre outras vicissitudes da vida, mas tudo isso fez com que elas nutrissem ainda mais esperança nas promessas de Deus, porque o que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele prometeu que se eu perseverar até o fim, a despeito de todas as coisas que aconteceram ao meu redor, se eu orar a todo momento, eu terei força para escapar. Se eu rezar sempre, eu terei força para escapar de tudo que deve acontecer. O vento pode bater, as ondas podem encapelar, o barquinho da minha vida pode parecer naufragar, mas não irá, porque dentro dele está Jesus. Isso é esperança de verdade. Não é mera expectativa, porque quem promete é Deus, e Deus cumpre. Mas os homens, quando prometem, nem sempre cumprem. Portanto, não se trata de mera expectativa humana. É esperança cristã. O Senhor vem, o Senhor veio, e o Senhor me prometeu que se eu não arredar o pé dele, podem vir contrariedades, e elas virão. Mas eu não sucumbirei, eu não desanimarei, porque eu possuo esperança real. Aquele que prometeu é fidedigno,
é fiel e não permitirá que eu desfaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.